You call in my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind. Olá, meus amores, estejam todos convidados a assistir aqui a mais uma aulinha, que vai ser a confecção aqui, gente, dessa linda solinha. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando agora pela primeira vez, é um prazer receber você aqui, tá bom? E na aulinha de hoje, vamos fazer aqui essa solinha para depois vir aí em um outro vídeo, né? Pra gente dar continuidade e fazer aqui, ó, essa linda botinha. Veja que linda ficou aqui essa botinha, ó, carinha de leãozinho. Então, estou fazendo com vocês, usando aqui essas cores, mas eu já fiz esse daqui, olha que lindo que ficou esse daqui, ó, essa botinha aqui com a cor verde e o mesmo leãozinho, o marrom é o mesmo, o qual eu vou estar fazendo aqui, ó, na botinha. Então, para que não ficasse vídeo muito longos, né, eu resolvi dividir a aulinha aqui, ó, dessa botinha. Hoje eu estarei fazendo apenas a solinha, porque aí dá para vocês depois estarem aproveitando aqui essa mesma solinha e tá fazendo aí outros trabalhos, né, sapatinhos, chinelinhas, tá bom? Então, vou dividir, estarei fazendo hoje com vocês apenas a solinha, mas aí depois eu venho pra gente dar continuidade e fazer aqui essa peça, a qual ficou perfeita. Então, sejam todos muito bem-vindos. Em seguida, eu estarei passando para vocês os materiais e daremos início aqui à nossa aulinha. Então, tenham todos aí uma boa aula. Pronto, meus amores, eu vou começar passando para vocês, né, os materiais que eu vou usar para fazer aqui. Hoje eu estarei fazendo apenas a solinha, né? Mas nós vamos fazer aqui, ó, essa linda botinha. Olha, gente, que perfeita que ficou aqui essa botinha, carinha de leãozinho, certo? Então, eu vou separar, né? Para não ficar vídeos muito longos, eu estarei fazendo aqui a parte da solinha. Depois eu vou fazer aqui a botinha e em um outro vídeo estarei fazendo apenas o rostinho aqui, ó, do leão, porque aí dá para estar aplicando em outros trabalhos. Então, estarei dividindo aqui para fazer essa botinha em 3 vídeos, para não ficar aí, ó, vídeos muito longos, tá bom? E eu fiz aqui, ó, pronto, eu já vou passar todos os materiais que a gente vai precisar para fazer a botinha completa, tá bom? Então, vou usar aqui esse fio cisne, super bebê da Círculo. Gente, esse é 100 gramas, certo? Eu vou já mostrar para vocês o kit que eu fiz com o novelo e ainda sobrou bastante. Ele é 100% acrílico, o tex desse fio é 214. Caso vocês queiram fazer aí com outro fio, dá certo? Vocês procurem aí fios que seja compatível, né, com esse, ou então a sua peça vai ficar aí com tamanhos diferentes, tá bom? Então, ó, contém as 100 gramas, contém aqui, ó, 467 metros. Estou passando bem direitinho aqui essas informações, né, porque esse canal, ele é exclusivamente para pessoas que estão iniciando no crochê. Então, tem bastante pessoas, né, que tem esse tipo de dúvidas. A cor aqui, ó, desse fio 04021. E a agulha que vem indicando, meus amores, cadê? Gente do céu, vi agora há pouco. Vamos ver, aqui, ó, eu passei e nem vi. Então, aqui é a de 2,5, porém, eu estou usando a de número, eu vou usar, né, para fazer aqui a botinha, a de número 2, para ficar aqui um tamanho legal, um tamanho que eu quero a solinha com 9 centímetros, certo? Então, eu já vou passar aqui todos os materiais, né, eu vou usar a agulha de número 2, usarei aqui a nossa fita para estarmos medindo, né, a solinha, como também a altura da bota depois. Vou usar a tesoura para os arremates. Ó, para fazer aqui o rostinho, eu até já fiz um aqui, ó. Esse daqui já vai ser do outro, mas aí eu estarei fazendo um com vocês. Então, eu usei esse fio aqui, ó, o fio amigurumi, né? O tex desse fio, 292, então vocês poderão... Sim, essa cor aqui é a cor amêndoa, 76,50. Mas aí vocês podem estar usando outros fios, como eu já falei. Esse marronzinho aqui, ó, o qual eu fiz a juba, eu usei aqui o fio Charme, tá bom? Mogno, 7504.
E usei essa sobrinha aqui, ó, desse fio, é o fio Anne, não lembro mais a cor, mas é bem parecido, ó. Vocês podem estar fazendo até mesmo com um fiozinho branco, que vai dar certo também. Só que hoje a gente vai estar fazendo, né, a gente vai estar usando apenas esses materiais aqui, ó. Tá bom? E agora eu estarei mostrando para vocês o kit, caso vocês ainda não tenham visto, né? Aqui, ó, no meu canal eu já fiz, gente, o passo a passo da luvinha. E a luvinha, né, a qual eu fiz, pertence aqui a esse kit, ó, com esse tom aqui, ó, de verde. Apenas mudou o verde, o restante das outras coisas, né, é igual. Ó, pronto. Aqui no meu canal já disponibilizei aí, ó, pra vocês o tutorial aqui, ó, da luvinha. Então, se você ainda não viu, procurem aí. Pronto, eu vou deixar linkado também nesse vídeo, né? Então, quando eu fui gravar a luvinha, eu fiz usando essa cor, certo? E hoje a gente vai estar iniciando fazer a solinha, porém eu já vou usar aqui, ó, essa cor. Acabei, gente, de descobrir, pronto, quando eu gravei o tutorial aqui, ó, da luvinha, eu não sabia ainda se eu ia realmente ser vó de menina, né? Mas aí, quando eu fiz o vídeo, eu falei, quando eu soubesse que eu seria vó, poderia ser de menino. Se fosse de menino, eu ia vir gravando o restante das outras peças, né, usando a cor amarelo, mas como é menina, então resolvi estar gravando aqui, ó, na cor rosa, certo? Então, a luvinha eu já tenho aqui gravado e eu gravei com esse tom aqui, ó, de verde, pois faz parte aqui, ó, desse kit. Olha, gente, que lindo ficou aqui, ó, esse tapa, essa touquinha, né, tapa orelhas. Então, vou depois estar vindo fazer também com vocês, ó, perfeito aqui essa luvinha. Perdão, essa luvinha não, essa touquinha. E hoje vamos estar dando início, né, fazer aqui as botinhas, tá bom? Então, bora lá, vamos parar de conversa e vamos confeccionar aqui a solinha, né, para fazermos a botinha. Ou sapatinho, se você quiser fazer mais baixinho, aí pode ser um sapatinho. Se você quiser fazer apenas depois que eu faço aqui essa carreirinha em ponto baixo, ó, 3 carreirinhas em ponto baixo, você pode estar fazendo apenas uma em ponto alto e vai ficar aí um sapatinho. Sim, ó, eu esqueci de falar, né, que eu vou usar um pouquinho do fio preto. Pode ser o fio Anne, o fio Charme, esse daqui é o fio Charme, ó, pra fazer aqui o narizinho. E vamos usar, né, pra cada leãozinho, vamos usar aqui, ó, no caso eu usei 2 pérolas, número 4. Caso vocês não tenham a pérola, vocês podem adaptar aí, ó, pode fazer aí uns 2 nozinhos, pega o seu fio, dá 2 nozinhos e prende aqui, ó, em cada olhinho, tá bom? Dá certo também. Mas hoje, vamos precisar apenas aqui, ó, desse fio. E aqui, ó, eu vou prender, eu vou fazer aqui o meu nó corrediço, já expliquei pra vocês, né, como é que prende, ó. Você pode dar um giro aí, ó, completo, certo? E prende aí, ó, seu fiozinho, ó. E a gente vai iniciar fazendo um cordão de correntinhas. Vocês não deixem muito folgadas aí as suas correntes, como também não muito apertada. Então, a gente vai confeccionar aqui, ó, 15 correntinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Feito aqui as minhas 15 correntinhas, eu estarei fazendo... pronto, eu já posso até medir aqui, ó, para vocês terem uma ideia, né? Com esse fio, o tamanho que fica aqui essa correntinha. Apenas o cordão de correntinhas. A gente vai estar trabalhando os nossos pontos, ó. Então, você pode estar medindo aí, ó, para vocês terem uma base, ó. Quase 6,5. Aqui, ó. E aí, quando a gente finalizar, vamos ficar com 9 centímetros. Feito aqui as minhas 15 correntes, eu vou pular aqui essa primeira, vou vir aqui, ó, na próxima. E aqui eu vou fazer um pontinho baixo, certo? Esse primeiro ponto aqui, gente, ele já vai fazer parte da curva, aqui, ó, da parte de trás da nossa peça. Inclusive, eu vou até pegar aqui o marcador para me marcar. Coloquei aqui, ó, o meu marcadorzinho, certo? E quando eu chegar aqui, ó, pessoal, vou estar fazendo mais 4 pontos aqui, ó, nesse mesmo lugar que eu trabalhei esse primeiro ponto.
E agora, a gente vai trabalhar aqui a parte reta, aqui, ó, da nossa solinha. Vou aqui, ó, no meu próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. No seguinte, faço um ponto baixo. Vou fazer aqui um total de 6 pontos, certo? Sem contar com esse primeiro, né? Pois ele faz parte da curva. Estamos aqui, ó, na parte reta da solinha aqui da nossa botinha. E aí, vocês vão contando, ó. Eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui o meu 6º pontinho baixo. Feitos os meus 6 pontos, a gente vai trabalhar agora meio ponto alto, para dar mais uma deixar um pouquinho mais larga aqui, ó, na parte da frente da nossa botinha, né? Dar o formato aqui, ó. E aqui eu estarei fazendo meio ponto, e é bem simples, eu laço o meu fio, como se fosse fazer um ponto alto, venho no ponto seguinte, busco o meu fiozinho, fico com 3 laçadas na agulha. Aí, eu laço o meu fio, vou tirar, passo a minha agulha aqui, ó, por dentro de todos as alcinhas. Novamente, bora fazer o nosso segundo meio ponto alto. Você laça o fio, vai tirando tudo, ó. Não tem segredo. Então, aqui eu já fiz 3 meio pontos altos. O meu quarto. O meu 5º meio ponto alto. E o meu 6º meio ponto alto. Então, recapitulando, iniciei fazendo um ponto, esse ponto faz parte da curva. Aí, aqui eu vou contar, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pontos baixos. Com mais 6 pontos meio ponto alto, né? Ficamos com 12. 12 pontos aqui, ó, na parte reta. E agora aqui, ó, chegamos no pontinho onde a gente vai fazer a curva. E aqui, ó, na parte da frente, eu também vou trabalhar meio ponto alto. Vou fazer um total de 6 meio pontos altos aqui, ó, nesse mesmo ponto. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 meio pontos altos. Ó, esse fiozinho eu já coloco ele pra cá, né? Pra gente já ir escondendo ele. E aí, eu vou repetir tudo que eu fiz desse lado, eu estarei repetindo desse. Ou seja, eu vou fazer 6 meio pontos altos na parte reta, 6 pontos baixos, e aí eu venho, né, fazer com vocês, ó. Então, vou só iniciar aqui, ó. Então, no próximo ponto, você observa para não pular nenhum ponto, ó, veja. Já fica aqui, ó, a marquinha para você vir e fazer seu primeiro meio ponto alto aqui da parte reta. Então, fiz 1. Soltando aqui, ó, 2. 3. 4. Fazer aqui com vocês todos os pontinhos, né, para não restar dúvida. 5 e 6. 6 meio pontos altos, certo? Vou trabalhar 6 pontos baixos, então, agora eu não laço mais o meu fio, ó. Já venho diretamente aqui, ó, na correntinha, faço o meu primeiro ponto baixo. O meu segundo ponto baixo, veja que eu ainda tô escondendo aqui o meu fiozinho, ó, já vai ficar aí seguro. O meu terceiro, o meu 4º ponto baixo, o meu 5º e o meu 6º. 6 pontos baixos também. Pessoal, minha garganta tá um pouco inflamada, gripei, né? Já tô bem melhor, graças a Deus, mas ainda tá um pouco irritada a garganta. Ó, bora lá. 6 meio pontos altos, 6 pontos baixos, e aí, ó, veja que chegamos no primeiro pontinho aqui, ó, onde a gente trabalhou o nosso primeiro ponto, ó, bem aqui, ó. Então, a gente vai tá vindo nesse pontinho, ó, e vamos fazer aqui mais 4 pontos, né? O qual vai totalizar 5 pontos aqui na curva. Então, fiz 1,
2, 3 e 4. Então, a gente ficou aqui com um total de 5 pontos. Vou tirar aqui o meu marcadorzinho. Se você não tiver esse marcador, pode marcar com um fiozinho, é até melhor, porque a gente não tem que estar parando, ó, pra tá vindo aqui abrir esse pontinho. Então, vamos vir aqui, ó. Ó, nós temos aqui essa correntinha, né? Mas aí a gente vem no primeiro ponto, ó, bem aqui, ó, pegando essas duas correntinhas, ó. Prende com um ponto baixíssimo, certo? E aqui a gente finaliza a nossa volta. Porém, meus amores, espera aí, eu vou desmanchar esse último ponto, porque ele ficou um pouquinho grande. Ele deu uma folgadinha aqui, ó. Então, vou refazer. Certo? E agora sim, eu venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo. Eu vou colocar aqui, ó, o meu marcadorzinho nesse pontinho baixíssimo, né? Que é pra marcar aqui o início da nossa volta. E aí, a gente fica aqui nessa primeira volta com um total de... Vamos ver se é 35. Isso, 35 pontos. Tava na dúvida se era 35 ou 36. Nós ficamos com 35, certo? E aqui, ó, eu vou subir um ponto. A gente vai... Deixa eu pegar aqui, ó, o sapatinho. A gente vai trabalhar nessa próxima volta, vamos fazer pontos altos, certo? E aí, a gente inicia, vamos fazer aqui, ó, eu vou subir 2 correntinhas, para dar altura aqui o meu primeiro ponto. Fazer uma e vou fazer 2. E aí, eu já vou vir, ó, pro meu próximo ponto, vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto. Então, esse ponto, ó, ele vai fazer parte da curva. Quando eu estiver finalizando, eu vou estar vindo nesse mesmo lugar e vou fazer mais um ponto. Vou finalizar com um aumento. Aqui eu estou iniciando a parte reta da nossa botinha, da solinha, né? Então, aqui eu fiz um. Dois. Estamos na parte reta. 3, só seguir aí, ó, distribuindo um ponto alto para cada ponto. 4. Pronto, meus amores, ó, fiz aqui um total de 12 pontos. Ó, sem contar com esse primeiro ponto aqui, ó, porque esse primeiro, ele faz parte da curva, do calcanharzinho, ó. Então, aqui na parte reta, eu fiz 12 pontos. E aqui, eu cheguei no nosso primeiro ponto, aqui, ó, dos 6, aqui da curva da frente. Então, aqui eu estarei fazendo um total de 6 aumentos. Então, eu vou vir no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, laço o meu fio, e aí eu venho no mesmo lugar, ó, e aqui eu faço o meu primeiro aumento. Trabalhei 2 pontos juntos. E eu vou fazer aqui, ó, mais 5 aumentos. Então, vou no próximo ponto, faço o meu primeiro ponto, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto. Então, já trabalhei aqui, ó, 2 aumentos. E aí, é só vocês seguirem distribuindo 2 pontinhos aqui, ó, nessa parte da curva. A gente faz os aumentos, né, para que a solinha, ela se abra. No ponto da frente, vou fazer 2 pontos. A gente faz isso até chegar na parte reta aqui, ó, da solinha. Vamos ver aqui. E aí, a gente vai contar quantos aumentos a gente já fez. Vamos ver, ó, o nosso primeiro aumento tá aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já fizemos aqui os nossos 6 aumentos. E agora, eu vou trabalhar 12 pontos aqui, ó, nessa parte reta, na outra lateral. Então, eu conto 1, 2, 3 pontos altos. Pronto, confeccionei aqui os meus 12 pontos da parte reta. Cheguei aqui, ó, na outra curva, onde a gente vai iniciar a fazer aumentos. Então, bora lá, bora iniciar aqui, ó, fazendo um aumento
2 pontinhos nesse mesmo lugar. Então, fiz o meu primeiro, venho no mesmo lugar e faço mais um. Então, fiz aqui o meu primeiro aumento de 2 pontos. Vou aqui, ó, no ponto seguinte, vou fazer mais um aumento. 2 pontos nesse mesmo espacinho. Então, eu fiz aqui uma sequência de 2 aumentos. Vou laçar o meu fio. Eita, esse galo. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto. E aqui eu vou fazer apenas um ponto, porque o calcanhar, ele fica mais estreitinho. Então, fiz um ponto sozinho. No meu ponto seguinte, vou fazer o meu aumento. Então, nesta curva, a gente faz um total de 4 aumentos apenas. Ó, fiz um ponto aqui, venho no mesmo lugar e faço mais um. E aqui, ó, é o ponto da curva. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse lugarzinho e vou completar aqui o meu aumento, ó, inserir aqui, ó, mesmo no pontinho onde eu tinha prendido com o baixíssimo. Insiro, passo aqui, ó, por dentro, e aí eu faço o meu ponto aqui, ó, do início da nossa segunda carreira, ó. Então, completou aqui esse aumento, ó, venho aqui. Eu iniciei com 2 correntinhas, pulo a primeira, venho na segunda, prendo aqui com um ponto baixíssimo, certo? Então, bora recapitular. Após fazer os 12 pontos dessa lateral, eu fiz 2 aumentos, onde eu coloquei 2 pontos em cada ponto. Fiz um ponto sozinho. Fiz aqui o meu terceiro aumento e o meu quarto aumento eu completei aqui, ó, o primeiro do início. E aqui a gente fica com 44 pontos. E já vamos iniciar aqui a nossa última carreira, onde eu vou iniciar fazendo 2 correntinhas. Eu vou fazer nessa volta meio ponto alto. Ó, eu não vou alongar essas correntinhas, porque eu quero que fique aqui da altura de um ponto alto, de um meio ponto alto. Então, esse ponto, ele faz parte da curva, certo? Já vou no meu ponto seguinte, ó, aqui é a parte reta. Então, vou laçar o meu fio, tiro tudo. Então, aqui é o nosso primeiro ponto dos 12, aqui, ó, da parte reta. Vamos fazer o nosso segundo, o nosso terceiro ponto. Pronto, já confeccionei aqui, ó, os meus 12 pontos, né? Ó, lembrando que esse primeiro ponto faz parte da curva. E aí, eu fiz 12 pontos aqui, ó, na parte reta. Cheguei aqui, ó, no nosso primeiro ponto. Aliás, eu já fiz, foi um ponto aqui, ó, que pertence à parte da curva. Vou desmanchar, só pra mim conferir aqui, ó, parte da curva. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso. Então, aqui, ó, já chegamos, ó, veja que nós temos aqui o nosso primeiro aumento. E o aumento dessa última volta é um pouquinho diferente. Então, bora lá, bora. Eu vou fazer ponto a ponto aqui com vocês. Então, vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Vou fazer aqui o meu primeiro aumento. Faço o meu primeiro ponto, laço o meu fio, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto. Fiz aqui o meu primeiro aumento. Vou no próximo ponto, vou trabalhar 2 pontos também nesse mesmo espacinho, ó. Fiz aqui o meu segundo aumento. Então, trabalhei aqui uma sequência de 2 aumentos, né? Onde cada aumento eu fiz 2 pontos, cada espacinho. No meu ponto seguinte, eu vou fazer apenas um ponto. Laço o meu fio, já vou pro ponto seguinte. E aí, eu vou fazer mais uma sequência de 2 aumentos. Então, aqui eu faço o meu primeiro aumento. No próximo ponto, mais um aumento. Então, veja que eu fiz aqui uma sequência de 2 pontos em cada ponto, ó, 2 aumentos, né? Vamos fazer um ponto sozinho. Então, ó, se você observar, eu já fiz 4 aumentos intercalando com um ponto, ó. 1, 2, um ponto. 3, 4, um ponto. A gente vai fazer 8 aumentos intercalando com um ponto sozinho. Vamos fazer mais uma sequência de 2 aumentos. Fiz aqui o meu primeiro aumento, vou no próximo ponto, meu segundo aumento desta sequência. Trabalho um ponto sozinho. Aí, eu vou trabalhar novamente uma sequência de 2 pontos. Fiz aqui o meu primeiro aumento, vou no próximo, mais um aumento. E aí, ó, veja que eu já cheguei aqui, ó, só tem um pontinho do aumento da carreira anterior, então, vou fazer apenas um ponto. A gente tá intercalando, faz uma sequência de 2 aumentos, um ponto sozinho. E aí, aqui, ó, na parte reta, eu vou fazer um ponto, né, para cada ponto.
E aí, eu sigo distribuindo aqui, ó, 12 pontinhos nessa parte reta. Então, vou adiantar, eu venho fazer com vocês aqui, ó, na outra curva. Certo? Pronto, confeccionei aqui os meus 12 pontos. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro aumento desta curva. Então, vou seguir fazendo aqui, ó. Vou fazer o meu primeiro aumento. Coloco 2 pontos aqui. Vou aqui no próximo, vou fazer um aumento. 2 pontos. Vou fazer aqui apenas um ponto. No ponto seguinte, bora fazer mais um aumento. No próximo, faço um aumento. 2 pontinhos nesse mesmo lugar. Vou fazer aqui apenas um ponto sozinho, ó. No ponto seguinte, faço aqui, ó, mais uma sequência, né, de 2 aumentos. Do mesmo jeito aí, ó, da parte da frente, né? Vou fazer mais uma sequência, ó. De um aumento. E aí, a gente finaliza aqui, ó. Veja que eu iniciei com um ponto sozinho, né, ó. Então, vamos recapitular. A gente ficou com 1, 2 aumentos, ponto sozinho. 3, 4 aumentos, ponto sozinho. 5, 6 aumentos. A gente ficou com 6 aumentos aqui. Na parte da frente, a gente ficou com 8. Intercalando sempre com um ponto sozinho. E aqui, ó, meus amores, né? Tanto você pode prender aqui no primeiro ponto, na segunda correntinha, com um ponto baixíssimo, ou então, façam como eu. Dessa forma, fica um acabamento melhor em relação se você prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, eu estarei alongando, né? Porque eu não vou mais fazer carreiras. Então, pra mim, aqui já foi suficiente esse tamanho. E aí, a gente faz o fechamento. Nós temos aqui, ó, esse ponto de correntinha, certo? Eu vou vir bem aqui, ó, pegando debaixo dessas 2 correntinhas. Já aqui, ó, do nosso segundo ponto, veja bem. Deixa eu explicar bem direitinho aqui, ó, pra vocês. Nós temos aqui esse primeiro ponto, eu não prendi com um baixíssimo aqui, ó. Você pode? Pode, porém, o acabamento não fica tão legal. Então, eu vou vir aqui, ó, em cima do nosso segundo ponto, pegando aqui, ó, debaixo dessas 2 alcinhas, ó. Pelo lado aqui, ó, da frente, insiro a minha agulha, vou buscar o meu fiozinho aqui embaixo, vou passar, trazê-lo pra cá, ó. E aqui a gente vai simular uma alcinha perfeita. E aí, já fica no jeito de depois, né, a gente trabalhar a nossa botinha, porque a gente vai trabalhar pegando essa segunda alcinha. E aqui, ó, eu vou retornar nesse ponto que estava saindo aqui, ó, o meu fiozinho, veja bem, ó. E eu conduzo esse fio aqui, ó, pra passar por dentro, ó. E agora, ó, é só a gente ajustar aqui essa alcinha, pra que ela fique, ó, do tamanho das demais. E aí, você nem percebe onde foi feito aqui o fechamento da volta, ó. Fica aqui uma solinha perfeita. Então, aqui ao lado direito, né, ó, da nossa peça, os pontos ficam bem bonitos. Aqui ele já fica um pouquinho diferente, porque aqui é o lado que vai ficar pra dentro da botinha. Então, aqui eu vou ajustar. Eu vou vir numa alcinha bem aqui onde tá saindo o meu fio, ó. Passo esse fio aqui por baixo, ajusto, ó, volto, retorno aqui pra me ver se a alcinha ela não tá repuxando. Ela nem pode ficar grande nem folgada. E aí, eu dou o nozinho, ó. Veja que ficou do tamanho das demais, ó, do mesmo jeito. E aí, é só esconder agora esse fiozinho, pode estar dando aí mais um nozinho. A gente já dá um nozinho, eu dei um nozinho, vou esconder um pouco. Aí, eu dou outro nozinho, né, pra não ficar nozinho grosseiro, a gente faz dessa forma, ó. Vou dar um nozinho bem aqui. Olha, pessoal, caprichem no acabamento das peças de vocês, né? O acabamento é, assim, essencial para que o seu trabalho, ele tenha valor, ele seja valorizado. Tem muitos crocheteiras, né, mas pessoas que fazem crochê bem feito, não é para qualquer um, não. Então, caprichem, valorizem aí, ó. Veja, eu tô escondendo aqui o fiozinho, ó, e você nem percebe, ó, tá bem aqui, é quase imperceptível. Então, vou esconder mais aqui o excesso e também aproveito, ó, para colocar um pouquinho de cola.
Eu estou usando essa daqui, ó, no momento. Então, vou esconder mais um pouco, aí eu coloco um pouquinho, quando chegar no final, coloco um pouquinho de cola, né? E aperta. Ó, já escondi aqui bem o excesso do fio, vou colocar um pouquinho de cola. Não muito, né, pra não ficar sujar. E aqui, ó, eu arremato esse excesso, escondo essa pontinha bem aqui, ó, pra debaixo da alcinha e ainda pressiono. E aí, eu seguro até secar. Pronto, meus amores, ó, então finalizamos, né, aqui o passo a passo da nossa solinha. Olha que linda que ficou, ó, perfeita aqui, ó, a nossa solinha. Vou medir aqui, ó, pra me falar pra vocês, né? E aqui, olha, gente, pode variar, vai depender muito aí do fio que você tá usando, ó, da sua tensão de ponta. Então, ó, veja, tá aqui, ó, com 9 centímetros, ficou. E aí, você poderá fazer a sua e ficar um pouquinho maior. Por quê? Porque depende muito da tensão do ponto. Se o seu ponto, ele é muito folgado, ele vai ficar maior. Então, procure... Eu fiz aqui, ó, com a agulha de 2 milímetros. Digamos que a sua tensão de ponto, você tem um ponto mais folgado, você pode estar fazendo com 1,75, ou então tá usando um fio aí mais fino, se for o fio, eu estou fazendo com lã, mas vocês podem estar fazendo com o fio Anne, né, que é um pouquinho mais, tem o tex menor. Então, vai variar. Na minha tensão de ponto, ó, eu obtive aqui, ó, 9 centímetros, certo? Quase passou um pouquinho, 9 e um pouquinho. Mas é isso, né? Chegamos ao final aqui, ó, da nossa aulinha. Eu vou dividir aqui, depois eu venho aí na parte 3, né? Porque eu já fiz a luvinha, foi a parte 1, certo? Aí, aqui é a parte 2. Depois, eu venho fazendo aqui a nossa botinha. E depois, vamos vir fazendo aqui o leãozinho. Para que eu possa explicar bem direitinho, fazer detalhado, então, eu estarei fazendo dessa forma, estarei dividindo, tá bom? Então, é isso, meus amores, ó, coloquei aqui essa verdinha para vocês verem. Olha, pessoal, o verde dele não é esse verde escuro, ele é um pouquinho mais claro. Mas aqui, ó, no vídeo fica assim, essa tonalidade, mas veja como ficou lindo, ó. Então, vocês podem estar aí fazendo de várias cores, né, da cor da sua preferência, tá bom? Eu estarei vindo fazer aí, ó, depois, né? Dando continuidade aqui à nossa botinha. Então, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um beijo enorme para cada um. E nos vemos aí, ó, no nosso próximo vídeo. E lembrando, se vocês tiverem gostado aqui, ó, desse trabalho, não esqueçam de deixar aí o seu joinha, o seu comentário, porque é muito importante. Comentem, compartilhem para levar aqui essa aulinha para outras pessoas. Não sei se aparece, né, aqui, ó, para vocês a opção de hyparem. Não sei se depende, né, de número de inscritos. Como nesse canal eu tenho bem pouco ainda, não sei se aparece. Se aparecer, eu peço aí a vocês que hypem aqui o meu vídeo. Dessa forma, vocês estarão me ajudando ainda mais. Então, agora sim, um beijo enorme para cada um de vocês. E nos vemos na próxima aulinha para darmos continuidade fazendo aqui essa linda botinha. Beijos e até logo!